Olha, eu não sei se isso é uma notícia boa ou ruim para quem está pretendendo namorar alguém agora, principalmente para os homens com relação às suas namoradas. E para sua melhor segurança, acredito eu que isso seja o único caminho, tendo em vista todas essas leis que está acontecendo aqui no Brasil, misoginia, uma outra lei que surgiu aí da violência doméstica, que a mulher pode acusar você e você vai perder tudo, aquela relação normal entre homem e mulher que está sendo desvirtuada. E se você ainda tem a esperança de namorar, agora você tem meio que um respaldo para você ter uma segurança jurídica. E eu acho que é por isso que essa notícia está repercutindo muito nessa semana, que é o aumento de contratos de namoro no Brasil, especialmente entre os homens. E antes que muitos podem pensar que é exagero ou é coisa de gente paranoica, de homem inseguro, eu preciso falar uma coisa que, na real, uma verdade. Pode ser que isso não seja exagero nenhum. Pode ser que seja, na real, a coisa mais sensata que alguém com patrimônio ou que pretende construir um patrimônio pode fazer nos dias de hoje, especialmente se você é um homem. Se tem um assunto que eu participo, um assunto que eu sou completamente obcecada, esse assunto é contrato de namoro. Ou seja, você faz um contrato com uma pessoa e estipula que se ela te trair, ela vai te pagar uma indenização. Mas vale pra você também, fique atento. Então, o que eu vejo as pessoas falando? Ai, não, porque se você confia na pessoa, você não precisa disso. Porque você sabe que ela não vai fazer isso com você não vai fazer com ela. Exatamente, se você sabe que nenhum dos dois vai fazer, então por que não fazer esse contrato, entendeu? Porque se você duvida de você mesmo, uma boa escolha, não faça, porque você pode sair tendo que indenizar outra pessoa. Mas se você tem certeza que você não vai fazer, então por que não se garantir, entendeu? Por que não monetizar o seu chifre hipotético? Então assim, se a pessoa te trair, ela te paga uma indenizaçãozinha, você sai com chifre e dinheiro no bolso. Do que você sair com chifre e esse discurso de não, porque se precisa fazer contrato, então na verdade você não confia. Gente, confiem com o contrato. Isso serve pra tudo, não só pra namoro, mas confiem com o contrato. Contrato de namoro é a melhor coisa que você pode fazer quando se trata de indenização por traição. Por quê? Se a pessoa não te trair, bom pra vocês dois, e você também não trair ela. E se um dos dois for traído, sai traído, mas sai indenizado. Tá de bom tamanho. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento, e também não se esqueça de hypar o vídeo se você está no seu celular. E se vocês fizerem todas essas coisas, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Calma aí que eu vou te explicar de um jeito bem simples, sem juridiquês, como esse contrato basicamente funciona. Bom, geralmente ele é registrado em cartório, com firma reconhecida, tudo formalizado, onde as duas pessoas declaram por escrito que a gente está num relacionamento amoroso, a gente se vê sim com frequência, mas nesse momento não temos a intenção de constituir uma família nos termos da lei. Nosso relacionamento é formalmente um namoro e não uma união estável. Em outras palavras aqui, o casal está basicamente dizendo para o futuro: olha, se um dia isso aqui virar um processo na justiça, preste atenção, a gente deixou escrito com data e assinatura que naquele momento a gente não queria que isso fosse considerado união estável. Faz sentido na teoria, não é? E, ao meu ver, até bonito de certa forma para um lado da história aí, porque é o casal dizendo vamos ser transparentes sobre isso desde já, sem drama e sem tabu. Só que, cara, é aqui que fica complicado, porque eu preciso ser sincero com você. Eu não tenho certeza de que isso protege tanto quanto parece. E eu vou te explicar o porquê. Olha, nessa semana eu estava lendo uma matéria sobre o aumento de contratos de namoro em cartórios aqui no Brasil. E quando eu digo um aumento, é um aumento mesmo, é cerca de 150%. E isso parece um número absurdo para muita gente. Só que, para ter uma ideia, isso significa que o que era um nicho, né, uma coisa rara de contratos, principalmente no âmbito do namoro, que é praticamente todo mundo namora, conhece uma pessoa e tal, fica, às vezes até mora junto,
mas mesmo assim tá naquele famoso, né, eu tô conhecendo ela, eu tô namorando ela. Só que, cara, virou uma coisa que, pô, para a minha própria segurança jurídica, uma segurança a mais, eu preciso ter um contrato de namoro quando eu estiver num relacionamento com uma pessoa, com uma mulher. E isso virou uma tendência real, cara, palpável, que tá crescendo mês a mês. E aí vem aquela pergunta de muitas pessoas que podem fazer, né, quando surge essa notícia. Mas por que as pessoas estão fazendo isso, né? O que mudou? Será que mudou alguma lei? Será que aconteceu algum caso famoso que assustou todo mundo? E foi aí que eu entendi. Não é só uma coisa, cara, é um combo de fatores. E o principal deles, o motor disso tudo, tem um nome, que é o medo da união estável. Porque pensa bem assim comigo. Essa parte que eu quero que você entenda de verdade que não é só uma falácia, uma coisa assim da paranoia da cabeça de muitos homens em destaque. Cara, você sabe que é casamento, certo? Você vai lá, assina, faz festa, dança e tal. Vive a lua de mel, né? Tudo certinho, tudo documentado. Agora, união estável é diferente. União estável é um tipo de relação que a lei brasileira reconhece como se fosse um casamento propriamente dito, só que sem o papel, sem a festa, sem nada formal. E é aqui que a coisa fica interessante, e eu diria até perigosa, porque para configurar uma união estável, a lei não exige que vocês morem juntos, não exige nem que seja uma relação exclusiva. Exclusivamente nem é mais um requisito obrigatório segundo a jurisprudência mais recente. O que a lei exige é basicamente uma coisa, que existe uma convivência pública contínua e duradoura, com o objetivo de constituir uma família. E você ouviu bem? Objetivo de construir uma família. Agora me responde uma coisa aqui com toda sinceridade, independentemente se você é homem ou mulher, mas principalmente quando você é um homem que, hoje em dia, o homem tá no fio da meada a respeito de todas as leis que vocês sabem muito bem, que eu citei anteriormente, que praticamente, se você é homem, você está entre uma linha tênue de que tudo que é ruim perante a lei, perante todos os males do mundo é por sua causa, e no âmbito dos relacionamentos é ainda pior. Sejamos sinceros aqui, vamos ser honestos. Então, você saberia me dizer exatamente com 100% de certeza em que momento um relacionamento vira um objetivo de constituir família, como o judiciário entende? Sabe? Porque eu não sei. E acho que no fundo quase ninguém sabe. Porque é uma linha invisível. Você tá namorando, apenas namorando. Só que em algum momento, sem nenhum cartório, sem nenhuma assinatura, sem nenhum aviso prévio, esse namoro pode ser virado juridicamente falando uma união estável. E você nem percebe. E aí que entra o grande problema nisso tudo. Se isso acontecer, o seu relacionamento pode acabar. Tudo que foi adquirido durante esse período pode ser dividido. Casa, carro, investimento, apartamento, sei lá, seus animais, né, participação de empresa, tudo. 50% para cada lado, regra geral. Agora vocês estão entendendo o motivo real desse aumento de contratos de namoro? Especialmente, pelo que eu li, são homens, né, de mais idade, que têm uma questão financeira boa e estável, patrimônio e tal, mas não há que duvide de jovens também, né? Jovens, sei lá, de seus 20 e poucos anos, que tem uma ascensão meteórica, sei lá, que tem uma perspectiva de crescimento, que tá crescendo ainda na carreira profissional dele, beleza, conquistando as suas coisas. E isso está acontecendo nos namoros, sabe? Namoro que outrora era visto como apenas conhecer a pessoa. Só que como hoje o Brasil tem leis que, querendo ou não, favorecem uma parte, mesmo que ela esteja mentindo, falando uma coisa que não aconteceu, até no namoro, cara, você vai ter que se precaver. Porque esse é o perigo. A linha entre namoro e união estável está ficando mais fina. Por isso que eu falei pra vocês, esse tal contrato de namoro é uma das salvações, entre aspas, para você ter relacionamento hoje em dia, como se ter para vocês lá atrás. Se você pretende se relacionar, namorar, né, conhecer a pessoa, na minha opinião e de muitas pessoas que estão fazendo isso, a melhor escolha para a sua segurança jurídica é fazer um contrato, documentar que as partes não têm intenção de formar família. É literalmente não queremos casar, muito menos união estável, só isso, sabe? É só apenas conhecer a pessoa. Mas aí pode ter gente dizendo aqui nos comentários, principalmente, né, não totalizando, mas algumas mulheres. Ah, mas se o cara fizer isso, ele é inseguro, ele não é fiel, ele tá me duvidando do meu caráter e tal. Cara, você pode esboçar as suas falácias, traumas, as suas perspectivas e tal, porque, cara, na realidade, no dia a dia, você não conhece 100% a pessoa, ainda mais no quesito namoro. Você não sabe se é mesmo depois. Se ela pode entrar na justiça, querendo uma união estável, e tudo aquilo que, entre aspas, vocês conquistaram, vai ser dividido. Em destaque ainda, pelo que eu reparei muito nos relacionamentos, sempre uma parte é mais cobrada, e vocês sabem qual parte é essa.
Tem vídeos aí de mulheres dizendo que, eu não namoro homem que seja isso, aquilo, que não me sustente e tal. E se não tiver um contrato, né, de namoro real, que é uma prova factível, se não existir, amanhã ou depois ela pode entrar na justiça e entrar como uma união estável e você vai perder tudo, vai ser dividido metade a metade, sendo que ela não fez praticamente quase nada. Eu não estou dizendo que são todos os casos, mas casos que a pessoa tem um mau caratismo, quer ferrar o cara literalmente, pode acontecer isso. E aí que vem o pulo do gato, porque vou ser sincero aqui com vocês, né? Pelo que eu estou lendo, notícias que eu sempre trago aqui a respeito de leis que estão sendo implementadas, homologadas, praticamente tudo anti-homem, uma missandria, a grosso modo dizer aqui, esse contrato de namoro pode ser útil como uma prova sim, porque ela mostra a intenção inicial das partes, mostra que naquele momento da sua vida, naquele momento de vocês dois, ninguém quer união estável, juridicamente. Eu ainda sou daquele time das pessoas céticas, porque se a outra parte tiver má fé, ainda mais hoje, que os homens estão tendo muita carência no respeito de relacionamentos, como eu tenho pessoas bem próximas a mim que não conseguem ficar sozinhas, sabe, quer ter um relacionamento e tal, aí fica com qualquer uma aí, que ele não conhece quais são os princípios e valores dela, a perspectiva de crescimento dela e tal, só vai ficar por ficar e namora, você não sabe se a outra parte tem má fé. E vamos combinar aqui, má fé existe. E não é porque é mulher que ela não vai fazer isso, longe disso. Homens e mulheres fazem as mesmas coisas dadas as devidas oportunidades, sabe? Não é porque é mulher que ela é automaticamente ser superior, um ser com a verdade absoluta. Não é isso, cara. Considerando que hoje, com essas narrativas, com essas ideologias, a verdade dela é absoluta e irrefutável. Então ainda sou do time dos céticos. Porque vamos combinar, né? Má fé existe e não é pouca vinda do lado de muitas delas. Porque ela pode alegar o seguinte: senhor juiz, depois de assinado o contrato, a minha intenção mudou. Eu assinei quando realmente só queria namorar, mas daí veio o amor, né? Supor amor, entre aspas, né? Passamos a dividir as contas, ele me deu a chave do apartamento, fomos morar juntos durante, sei lá, uma pandemia, por exemplo, e nesse período formamos uma família assim. E aí, meus amigos, o contrato vira um papel de carta de baralho. Eu acredito que já pode ter acontecido essa decisão, né? Algum caso parecido, e se não aconteceu, bem provável que aconteça no futuro tão próximo assim, né? Porque a justiça brasileira, querendo ou não, valoriza os fatos da vida real muito mais do que o documento assinado quando o relacionamento era só apenas um flerte, né? Um namoro. Ainda mais se a parte for uma mulher, pois o juiz, na maioria das vezes, já é orientado a valorizar intensamente a palavra da mulher, a ponto de que quase presumir a veracidade da acusação. Olha, eu não quero terminar esse vídeo te dizendo que é tudo inútil, porque não é bem assim. Eu acho até importante ser justo com esse assunto, que repercutiu ultimamente, que a maioria dos homens estão, né, de olho nesse contrato de namoro, que aparentemente pode ser a única salvação deles no quesito de proteção jurídica e financeira. Cara, o contrato de namoro pode sim servir como um elemento de prova, um entre vários, de qual era a intenção das partes naquele momento específico da vida deles. E se um dia existir um processo, né, ela entrar na justiça, esse documento vai para dentro de conjunto de provas, junto com mensagens que você pode ter, fotos, testemunhas, tudo. E ele pode sim ajudar a reforçar a narrativa de uma das partes. Mas, e esse é um mas gigante, ele não é, e eu repito, não é uma garantia absoluta de proteção patrimonial. Ele não impede por si só que um relacionamento seja reconhecido como união estável ser um conjunto de evidências a apontar nessa suposta direção. E ele não impede que a parte interessada, a mulher, alegue uma mudança de intenção posterior à assinatura. Então, resumindo desse jeito, para ficar bem claro na sua cabeça, se você estava pensativo a respeito disso, se vai ser um novo caminho para os homens, uma nova proteção jurídica, cara, é o seguinte, na minha opinião. Se as duas pessoas são honestas e o relacionamento é saudável, na minha concepção, pouco necessário, porque dificilmente vai existir disputa. Agora, se uma das partes age de má fé, você já está adotando umas red flags, uns comportamentos meio estranhos, cara, de fato, buscar esse conhecimento, o contrato de namoro sozinho, dificilmente vai ser suficiente para impedir isso. Porque quem decide no fim é o conjunto de provas sobre como a relação foi vivida de fato. Cara, não tem escapatória, mano. E eu deixo um conselho para vocês. Se vocês querem ter uma segurança a mais, mano,
tenha provas de tudo, sabe? O contrato de namoro é uma das, mas tenha várias fotos, documentos, oriente com um advogado específico nesse tipo de causa, como se proteger financeiramente, juridicamente, uma relação que possivelmente possa vir entrar em uma disputa judicial, uma disputa no tribunal aí. Então, o contrato é apenas uma das formas e não necessariamente a garantia absoluta de uma proteção patrimonial para você, homem. Mas enfim, eu quero saber de você. Você faria um contrato de namoro se conhecesse uma pessoa hoje? Deixa aqui nos comentários. E também se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém sim, tem algumas formas que vocês me ajudam financeiramente a me manter nessa plataforma, que está aqui na descrição, o apoia-se que você contribui mensalmente, tem como você deixar um valeu demais junto com o tema de vídeo ou apenas deixando um valeu demais que ajuda muito, fazendo parte do grupo de Seja Membro aqui do canal, que tem alguns vídeos exclusivos para membros e também você contribui com valor simbólico todo mês que faz uma diferença enorme, ou da forma grátis, que é deixando um like, que ajuda muito mesmo, comentando, hypando e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.